Olá, gente querida! Hoje é dia 14 de setembro, festa da exaltação da Santa Cruz. O texto bíblico do Evangelho é de João, capítulo 3, versículos 13 a 17. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto deste santo evangelho é tirado do encontro de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. Nicodemos era um fariseu, mestre em Israel. Ele tinha uma sensibilidade e um interesse por conhecer Jesus, mas ele não queria expor o seu status. Como é que um mestre em Israel vai dialogar com Jesus, que teoricamente era simplesmente um leigo? Jesus não tinha formação na escola universitária, assim digamos, da cultura hebraica. Nicodemos era mestre. Ele por isso vai encontrar-se com Jesus à noite. E a conversa com Jesus, Nicodemos vai no nível do sabemos. Nós sabemos que Jesus lhe diz: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Enquanto Nicodemos está no nível da razão, Jesus o ajuda a compreender que é preciso nascer do alto, nascer do Espírito Santo. Mais uma vez Nicodemos diz uma bobagem. Ele diz: por acaso alguém já sendo velho pode entrar de novo na barriga da mãe e nascer de novo? Jesus diz: Nicodemos, tu és mestre em Israel, não entendes isso? É necessário nascer da água, é necessário nascer do Espírito, é necessário nascer do alto, é necessário nascer existencialmente. E depois a conversa migra para essa temática, a temática da cruz. Uma das grandes dificuldades dos fariseus no tempo de Jesus é compreender a possibilidade de um Messias crucificado, um Messias servo sofredor. Para eles isso é absolutamente impossível. Eles acreditam no Messias que virá para cumprir a lei mosaica e que será um Messias guerreiro e triunfalista. Então eles não podem admitir um Messias crucificado, servo sofredor, um Messias que não seja triunfalista. O primeiro versículo é o versículo 13. Jesus lhe diz: Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. O verbo subir e o verbo descer, obviamente o verbo descer se coliga com o mistério da encarnação. Cristo desce, isto é, ele que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele que participa do mistério eterno de Deus. Num determinado momento ele desceu, isto é, ele encarnou-se, ele assumiu a nossa história. O verbo subir
no Evangelho de João, neste capítulo 3, tem dois significados. Tanto que o versículo 14 vai nos ajudar a compreender isso. Jesus diz: Moisés levantou a serpente no deserto. Da mesma maneira, será levantado o Filho do Homem. Aqui compreendemos o mistério da cruz. Ora, ser levantado, comparado àquilo que Moisés fez com a serpente, Números capítulo 21, versículos 4 a 9, que é o texto da primeira leitura de hoje, o que Jesus quer dizer com isso? O verbo, obviamente, tem a ver com aquilo que acontecia com os crucificados. Eles eram amarrados na cruz, eles eram pregados com cravos, com pregos grandes, e depois a cruz era elevada. Então, por um lado, o verbo levantar tem a ver com esse movimento de elevar a cruz para que o crucificado morra nessa cruz levantada. Mas o evangelista São João trabalha exatamente com a riqueza semântica, com a riqueza de significado e ao mesmo tempo com a ambiguidade do verbo. Ser levantado significa também ser exaltado. Ser levantado significa também ser glorificado, participar da ressurreição, da glória, da vivificação que Deus opera em Jesus ressuscitado. Então aqui está a beleza e a riqueza de significados do verbo. Jesus desce significa Jesus se encarna em nossa história. Jesus é levantado, isto é, ele é levantado para a morte na cruz, mas ao mesmo tempo na teologia joanina ele é levantado para a glorificação. É um modo de dizer que a cruz é também exaltação. A cruz é também glorificação, que não existe o mistério da ressurreição e da glória sem o mistério da morte do Cristo crucificado. É exatamente isso que nós estamos celebrando na festa da exaltação da Santa Cruz. Daí Jesus passa para o tema da fé, e no Evangelho de João, o tema da fé está sempre associado ao tema da vida eterna. Todos aqueles que crerem no Cristo possuem vida, e vida com qualidade e sabor de eternidade. Isto é, a fé não é simplesmente uma confiança, a fé é uma adesão plena e existencial que passa a qualificar o modo como nós vivemos. Vida eterna também não tem a ver apenas com a vida depois da morte, é também isso, obviamente. Mas a vida eterna é a vida dos cristãos, já agora, na existência terrena, mas uma vida qualificada pela fé, qualificada pela presença vivificadora de Jesus Cristo, qualificada por essa adesão existencial ao Evangelho e aos valores do reino de Deus. E, finalmente, o versículo 16 e 17 nos ajudam a compreender a soteriologia, o mistério da salvação que Deus opera em Jesus Cristo. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, que ofereceu o seu Filho para a redenção e para a salvação do mundo. Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, mas Jesus veio ao mundo para salvar o mundo. O mundo é a sociedade que não adere, que tem dificuldade de aderir ao projeto de Deus. Nós temos então um valor supremo que é o reino de Deus. Nós temos a igreja, a comunidade eclesial, os cristãos. O que é a igreja? É a parte do mundo que tem consciência daquilo que Jesus realizou. Isto é, adere por meio da fé ao mistério salvífico que Jesus operou. Celebra isso nos sacramentos, especialmente na Eucaristia. E vive isso
na ética, na justiça social, no testemunho do mundo. Portanto, crer, celebrar e vivenciar, ou seja, testemunhar a fé, aqui estão os 3 elementos básicos da qualificação da nossa vida de fé. Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo. Jesus veio ao mundo para oferecer ao mundo essa proposta. Aqueles que se fecham hermeticamente, que se fecharam ao projeto de Deus, à proposta de Jesus Cristo, optaram por não acreditar, optaram por não aderir. No Evangelho de João, a incredulidade é exatamente a condenação. Não crer em Cristo Jesus, não aderir a Cristo Jesus, optar pela rejeição a Cristo Jesus, isso é a condenação. De per si, o mistério da cruz é salvação oferecida a todos. É isso que Jesus veio fazer no mundo. A igreja são os cristãos, é a comunidade dos cristãos, das cristãs, que conheceram Jesus, aderiram ao seu projeto e acolheram a proposta do reino. Explicitam o reino na vida concreta da comunidade eclesial. Mas Deus permanece com uma proposta sempre aberta para que o mundo creia, para que o mundo possa também aderir a Jesus, se converta e adira a Jesus Cristo e ao projeto do reino. É isso que nós celebramos nessa festa da exaltação da Santa Cruz. Por trás está o texto de Números capítulo 21, versículos 4 a 9, a serpente que foi levantada no deserto. Esta serpente de bronze estava no templo de Jerusalém. O capítulo 21 de Números é exatamente para explicar porque no templo de Jerusalém havia esta serpente de bronze. Na serpente de bronze está também o antídoto. O antídoto do pecado é Jesus Cristo. A serpente de bronze de Números 21 é como que uma prefiguração daquilo que acontecerá com Cristo no mistério da cruz. Nós todos estamos marcados pela fragilidade, pelo pecado, pela nossa caducidade. Nós somos seres caducos, frágeis, tendentes à doença, à morte e ao pecado. Cristo Jesus, no mistério da cruz, é mistério de redenção e salvação. É muito interessante, estão agora pesquisando, por exemplo, a vacina para a Covid-19. Já temos várias vacinas sendo testadas por aí. Ora, qual é o princípio de uma vacina? Pega-se uma parte do vírus, elimina-se a força, a potência do vírus, e com aquela parte do vírus que não tem a potência de gerar doença, se faz o antídoto, se faz um soro que gera no corpo os anticorpos. Assim, quem recebe a vacina produz no seu corpo anticorpos para combater o vírus, para combater a doença. Esse é o princípio que Jesus utiliza no Evangelho de João. Quando nós contemplamos a serpente levantada, prefiguração do Cristo crucificado, no mistério da cruz está o antídoto, está o soro que nos cura do pecado e da morte. É por isso que a festa da exaltação da Santa Cruz é festa de vida, é festa de libertação, é festa de glória. Esse é o grande paradoxo do cristianismo. Nós somos capazes de dizer que no mistério doloroso da cruz, aqui reside o mistério da vida, da glorificação, da ressurreição, da vitória, da vida sobre a morte. E é isso também que São Paulo diz na segunda leitura. O hino cristológico de Filipenses. Jesus era de condição divina, ele não se apegou a isso ciosamente, mas ele se abaixou, se humilhou, tornou-se gente e morreu na cruz. Por isso Deus o eleva e o seu nome é glorioso, e diante do nome de Jesus todo joelho se dobra no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua proclama: Jesus é o Senhor. Essa é a festa da exaltação da Santa Cruz. Como diz Santo Agostinho,
Pela cruz nos veio a luz. Acreditemos nesse mistério de vida por meio da morte redentora de Cristo na cruz. Um abraço a você. Contemple no dia de hoje um crucifixo. Se coloque num ambiente tranquilo, prepare-se para a sua oração e coloque diante de você um crucifixo que você tenha em casa. Contemple por alguns instantes Jesus crucificado e peça luzes, graças, vida, para que você possa ser iluminado com a potência redentora que brota da cruz do Senhor. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e com sua mãe, Maria Santíssima.